Bom dia abençoado aí a todos. Estou aqui novamente, né, falando sobre Reurb, excepcionalmente essa semana na quarta-feira, mas a ideia realmente é trazer para vocês aqui um pouquinho da nossa experiência. Digo nossa, tanto minha quanto também meus convidados, né? Hoje eu vou conversar com o Marcelo Teixeira, vou deixar para que ele mesmo se apresente aí. Agradeço a todo mundo que está aí comigo nesse cafezinho com Reurb. E vamos em frente. Como eu falo, avante, né? A Reurb precisa de nós. Vou te chamar aí, meu caro. Reurb transforma vidas, inclusive a nossas, né? Vamos lá. Fala, meu Bom, caro. bom dia, Bom Fernando. Bom dia, dia, pessoal. tudo tranquilo? Café correu Ué, hoje. você também? Exatamente, aí, estamos preparados. Nesse frio, cafezinho quente é excelente, né, Fernando? Eu não sei para suas bandas aí, aqui tá um bocado de frio, viu? Rapaz, mas eu vou falar com você, tá de congelar. Tá de Não, congelar. Tá ontem muito também não frio. estava diferente, não, mas tá bom. Apesar dos contras aqui, mas eu falo que eu gosto dessa época do ano. Eu Faz também, parte, né? eu também gosto. Aqui em Belo Horizonte deu sensação térmica na madrugada ontem aí de -9. Hã? Olha só, que Temperatura loucura. polar. Já pensou? Bom demais. Tirar as blusas do armário. A gente Meu caro, primeiro vem te todo mundo agradecer fedendo aí, tá? naftalina. É isso aí. Aqui, primeiro te agradecer aí por aceitar o convite, tá? A minha ideia aqui é sempre trazer alguma experiência que a gente tem, né? Tanto eu quanto aos colegas aí, principalmente os meus convidados, que muitos deles têm mais experiência do que eu. Eu acho importante aí a gente trazer um pouquinho de RU para quem ainda não está atuando, você que também é advogado, daqui a pouco eu vou falar para você se apresentar, né? E com isso a minha ideia é isso aí, difundir a RU. Eu acho que esse nosso trabalho de formiguinha, quando eu digo nosso, né? Porque a gente tem nossa parceria aí, nós vamos falar do evento também. Enfim, o nosso trabalho de formiguinha é esse, né? Difundir a REURB aí, porque tem muita gente precisando, tanto na questão de trabalhar com REURB, né? Advogados, às vezes, que estão passando por alguns momentos aí, querendo mudar, dar uma guinada aí, como eles dizem, pivotar, né? A carreira. E também, né? Pessoas aí, outros profissionais. Marcelo, eu vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece, né? E a sua audiência também. Lembrando que essa live aqui vai ficar gravada, mas quem estiver assistindo ao vivo vai ter uma surpresa aí no final, a gente vai falar, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário. Atualmente, né, eu estou como membro da Comissão de Direito Urbanístico da UAB de Minas. Estou atuando exclusivamente hoje, quase que 90% com o REURB, né, como consultoria. Sou parceiro da empresa Sagaz, REURB, e atualmente aí regularizando quase 1.000 imóveis aí através do procedimento de REURB, né? Lembrando que, como eu brinquei no evento aqui em Juiz de Fora, quem atua com REURB não pode ter ciúme, né, Marcelo? A gente tem outras parcerias, né? Mas, enfim, vou deixar aí para você se apresentar também, Marcelo, porque talvez aí quem ainda não te conheça. Fernando, em primeiro lugar, obrigado, viu, cara? Eu me senti honrado mesmo com o seu convite, que eu achei muito legal, parece que é o terceiro café com o E Reúbe que está tendo, né? Isso, o último foi é isso aí. com o Sakai, meu grande ídolo da Reúbe, o ninja da O Reúbe. ninja da REURB, né? Exatamente. E eu estou aqui hoje, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Teixeira, eu sou formado em Direito, sou bacharel, sou advogado, eu sou presidente da comissão de REUB da OAB que Contagem, onde o Rogério Lisboa, que é o nosso presidente, está fazendo um grande trabalho voltado aí para a regularização fundiária. Realmente eu não vejo a outra parte não, que eu fico focado na parte de regularização fundiária, eu vejo os esforços dele junto à prefeitura e tudo mais para que as coisas aconteçam, tá? Como empreendedor, gente, eu tenho hoje, eu sou CEO da empresa Regista Brasil, que é uma empresa que deve estar, hoje nós estamos atuando deve estar beirando 15 núcleos hoje, trabalhando como regularização fundiária. Tem uma licitação que ganhamos aqui em Contagem, nós vamos falar sobre isso também, sobre a diversificação de alcance, de trabalho, de investimento, de retorno para a gente financeiramente. Você está mostrando o copo aí, acho que eu não tenho aqui, não. Vamos falar dele daqui a pouco. Vamos de cada vez. Vamos deixar essa cereja do bolo para o Vamos, final. vamos sim. Tá bom, vamos ver. Hoje a gente permanece aí para a gente poder tá falando sobre um presente no final do dia, beleza? Ao final da live.
Eu sou CEO do Instituto Nacional de REURB. É um instituto, essa plataforma nova que surgiu aí, é a primeira plataforma voltada para vídeos, videoaulas, com qualidade de cinema, com qualidade de som cinema. Eu estou aguardando um trabalho do Fernando Guedes, que tem muito para ensinar, então os grandes professores da REURB vão estar lá dentro. Todos os temas que vocês imaginarem que podem ser abordados pela REURB, vai estar alguém lá explicando pessoalmente, alguém que passou uma experiência empírica a respeito daquilo ali, que vai estar podendo explicar aquele negócio ali para a gente, como sair. Eu gosto de falar que quando eu comecei com REURB, eu fiquei louco para ter um modelo de REURB, para poder pegar fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, e eu não tinha um modelo. Não tinha nada, né? Não tinha Vocês nada. são da época raiz, né? O modelo foi Exatamente. vocês que criaram, né? Em 2017 a gente não tinha nem saído do decreto ainda, a gente já estava protocolando REURB. Eu também tenho eu sou sócio da Mavaca Loteamentos, a empresa de loteamentos, tá? Eu tenho uma plataforma de casa de aposta também, que chama do Brasil.bet, não vou deixar de fazer meu jabá aqui, e vender a plataforma do Brasil.bet, que é muito legal. E nós estamos lutando, Fernando, agradeço muito a oportunidade, viu, meu querido? Legal. Eu já ia até entrar nesse tema aqui, principalmente como que a gente chegou aonde a gente está hoje, né? Quando eu falei aqui, regularizando aí esses imóveis através da REURB. Em 2018, né? Ah, não, só fazendo um parênteses aqui sobre o Instituto REURB, né? Realmente eu achei a ideia genial. Segundo aqui, corroborando com o que o Marcelo falou, né? Eu assisti algumas aulas aí de alguns colegas, né? Que tem vários profissionais competentes lá. A qualidade realmente é muito boa de cinema. Estou dando lá uma colaboração, né? Esses malucos aí me chamaram lá para fazer uma aula, não sei nem se pode dizer assim, né? Digamos, um treinamento, mas eu conto lá um pouquinho da minha história, principalmente para quem quer atuar com REURB. Mas está lá, nós vamos falar depois sobre o Instituto Nacional de REURB e essa plataforma aí maravilhosa, né? Mas aí o que acontece? Então, contando um pouquinho também, ô Marcelo, como é que a gente chegou até aqui? No meu caso, né? Eu tenho aproximadamente uns 5 ou 6 anos como advogado, né? A minha história vem de vendas. Eu trabalho desde 14 anos no comércio, né? E até 2018 eu tinha comércio. Fui representante de vendas, enfim. E aí, em 2018, eu comecei numa pós-graduação, eu tinha feito uma pós em Direito Tributário e comecei uma pós-graduação em Direito Imobiliário, lá na Faculdade Legal. E lá, o professor Durval Salge Júnior falou sobre a REURB. Na verdade, ele deu uma aula sobre isso, né? E a partir dali, em 2018, eu comecei a me envolver com esse tema, estudar. Participei também de alguns cursos, né? Quando eu digo participei, estudando mesmo. E aí comecei a fazer algumas parcerias. E como nosso tema aqui é empreendedorismo, né? Eu, como vendedor que sempre fui, né? Hoje a gente vende serviços jurídicos, né? Na época eu fui, coloquei minha pastinha aí debaixo do braço e comecei a visitar prefeituras, junto com um amigo que hoje é meu sócio, o Dr. Marcos, e a gente começou a visitar prefeituras. E eu senti um pouco daquela dificuldade, até às vezes na hora de explicar algumas questões técnicas. E descobri também que eu sozinho não conseguia fazer REURB, né? E me envolvi ali mais no tema e cada dia mais eu descobri essa necessidade das parcerias. Logo depois eu fiz alguma parceria com uma pessoa e a coisa não foi acontecendo. Depois disso, na época, o Marcos, o Sakai, né, que era tutor de um curso lá na UFESA, nós nos conhecemos e aí eu, através das redes sociais, fiquei conhecendo e nós começamos a nossa parceria. Aí o que acontece? Essa questão que eu quero deixar aqui para o pessoal, né, Marcelo, você vai me contar aí como que você chegou hoje aí nessa questão da REURB, com esses números aí tão interessantes, né? E principalmente essa questão das parcerias, que são fundamental para quem atua com REURB, né? O advogado, eu acho que tem que deixar um pouco de lado. Não sei, não vou falar uma palavra correta aqui, mas enfim, tem que entender que a REURB não se faz sozinho e buscar parcerias, seja com engenheiro, topógrafos, né? Que isso vai acrescentar muito. Então fala um pouquinho aí, Marcelo, da sua história aí, como é que você chegou aqui, você que já falou da sua experiência, e essa questão, como eu digo aqui, da parceria. Eu comecei a estudar a lei da regularização fundiária 13465 logo que ela saiu, porque, como eu disse, eu tenho uma empresa de loteamento, a Mavaca Loteamentos, e a gente tinha aqui 2 núcleos urbanos que não tinham chegado a registro, sabe?
Então, é Então, uma você amolação para o foi por lote. pura necessidade, né? Exatamente, exatamente. E aí você falava com os advogados, meu amigo, dá uma olhada nessa lei para mim, vê se encaixa. Que, não, o seu tem que ser 67, 66 e tal. E aí, no início, quando eu cheguei aí nesses municípios, eu chegava e falava, não, estou querendo regularizar isso. Não, senhor, padrão de rua e tudo mais, tem que olhar no setor de obra ali. Aqui a gente acompanha 67, 66, a lei de parcelamento do município aí e tudo mais. Eu falei, não, gente, tem uma lei nova. Eu lembro de uma procuradora que chegou a falar comigo assim, não, rapaz, você está confundindo REUB com loteamento clandestino, as coisas não se confundem. Eu falei, não, você É não está isso mesmo. entendendo que a Marcelo, REUB tô fez fazendo um parênteses exatamente. aqui, né? Te Ah, cortando já, mas fica à desculpa. Mas vontade. enfim, é dentro do assunto. Quando nessas minhas visitas, né, que eu coloquei a pasta aí debaixo do braço, eu tive muitas situações de procurador de município, até advogados ali que prestavam consultoria, rirem mesmo na minha cara. Porque aí você está ficando maluco, você vai listar um negócio que nem fora dos parâmetros ambientais, você é louco, e às vezes não deixava nem a gente falar. Lembrei disso aí. Exatamente. Não, você não está entendendo. A REUB é exatamente para regularizar o loteamento clandestino. Ela veio com esse objetivo. Aí, na época, eu protocolei num município, em 2 municípios, um deles até hoje não consegui instaurar. Eu acredito que essa instauração sai hoje, sai essa semana, e Comemorar. tem 5 anos, tem que soltar foguete. E no outro município teve adesão e a coisa andou. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado que estava tendo. Tem muita gente que não tem conhecimento, Fernando. Tem a própria CEMIG já sabendo da REURB, porque existe um código de conduta entre o município e a distribuição de energia e distribuição de água, né? Tanto a CEMIG quanto a Copasa, ela não pode colocar nem energia, nem água, se não for apresentado decreto e aprovação do loteamento. Decreto criando o bairro e aprovação do loteamento, não nessa ordem, mas aprovação e o decreto para que ela possa pôr energia, mesmo que seja as expensas do loteador. Não adianta ter o dinheiro que você não vai conseguir colocar. E assim tem vários loteamentos, que a pessoa não conseguiu ir para... Fiquem atentos aí, doutores, que tem vários loteamentos que a pessoa não conseguiu levar a registro o loteamento, ou não conseguiu aprovação por alguma questão ambiental e tudo mais, e o loteamento existe hoje, consolidou-se, às vezes até anterior a 22 de dezembro de 67, né? 2016. Não, 22 de dezembro de Ah, 2016. sim, a data lá do. Teve uma legitimação fundiária e tudo mais, e a pessoa não se atém a isso aí. Ela pega e não consegue colocar uma energia ou uma água pela Copasa ou pela CEMIG. Aí fica pedindo, às vezes fazendo um gato, puxando uma luz rural. Isso acontece muito em condomínios condomínios urbanos, em áreas rurais. E a pessoa fica puxando energia ali, e os loteadores, a associação de moradores, todo mundo tem condição financeira de trazer energia, mas não consegue ter aquela infraestrutura porque a prefeitura não conseguiu, não tem o decreto e nem a aprovação, e a CEMIG assim não coloca energia. E a CEMIG, sabendo disso, ela tem já uma portaria, eu não sei se é portaria, uma circular interna deles, já com um modelo de como que se faz isso. É um modelo de uma carta que a prefeitura preenche e diz que está faltando, e diz que não tem crime ambiental e que não se opõe a ser colocada energia lá. Que a legislação vem claramente falando, antes, durante ou depois da REURB pode ser colocada a infraestrutura. Então, no decorrer, instaurou, você pode pedir essa carta para a prefeitura, ela vai te dar essa carta, você vai levar até a CEMIG, e ela vai pedir os projetos que ela precisa e tudo mais, e vai dar andamento nessa energia lá dentro. E aí que a gente começou e tudo mais, e a coisa andou, e depois eu fui criando um grande interesse. Hoje vou te falar que, como você, nós somos uns entusiastas da REURB, né, Fernando? Estudiosos, né? Eu fico imaginando, assim, daqui 10 anos, com esse percentual que o Brasil tem hoje, de 60% irregular, se 10 ou 15 anos tiver aí 30% corrigido, a injeção financeira que vai ter no país, sabe? A mudança Resultado socioeconômica no impressionante, né? país vai ser uma coisa espetacular. Assim eu estou esperando. Essa questão aí vem até um pouco de encontro ao que a gente ia falar aqui, sobre a questão de aprender diariamente, né, Marcelo? Ontem eu conversando com você, sinceramente não sabia dessa questão da CEMIG, a gente tem
um grupo aí nacional que a gente participa, né? Muito interessante. Quem quiser participar, chama a gente aí que a gente inclui. E sobre Reúbe, né? Vários empreendedores, enfim. Mas eu acho muito curioso como é que você pode estudar Reúbe, pode ler livros, enfim, mas Reúbe só se aprende fazendo, né? E principalmente o que eu acho muito interessante é que cada Reúbe é uma situação diferente, né? Nós, por exemplo, estamos numa situação de uma Reúbe numa área de APA, que tem como fazer, né? Para quem não conhece aqui, é claro, né? Seguindo aí os regulamentos, as devidas consultas, e lá surgiu uma gruta bem próxima ao núcleo. Então, por aí você vê como cada Reúbe é uma emoção diferente. E aí, essa questão que eu falo, Marcelo, de aprender, né? Quando eu falo, é justamente isso, né? Fazendo um parênteses aí, Fernando. A hora que aparece uma gruta dessa, você fala, meu Deus, o que eu vou arrumar com isso? Você dá aquela gelada e fala, pô, vou tirar isso daí, né? Quem apareceu com isso aqui? O mapa não está errado. Não, não é possível. Vamos tampar isso. É complicado, mas enfim, né? A gente está aí para... Somos os guerreiros da Reúbe, né? Exatamente. Aí imagina a emoção, né? Aí, mas enfim, eu acho isso muito curioso, né? Essa questão de você ter a cada procedimento e principalmente, Reúbe é o que eu falo, é pôr o pé no barro. O advogado, assim como você, como eu também, a gente tem a nossa postura, digamos assim, né? Terno e gravata, ar-condicionado. Mas o que eu falo é o seguinte, para fazer Reúbe tem que pôr o pé no barro. Mas podem ter certeza que o trabalho é dignificante, principalmente também quando a gente fala, né, que ninguém vive de vento, a recompensa financeira, né? Como você falou hoje, que dizem aí as pesquisas, né, que 50%, 60% do Brasil é irregular, algum tipo de irregularidade, seja na parte de engenharia ou na parte documental, né? Mas eu tô para te falar que eu acredito que seja até mais do que isso. E principalmente nós, aqui em Minas, temos notícias de cidades 100% irregulares e também temos, né, notícias de cidades que foram 100% regularizadas através da Reúbe. E aí vem nessa questão, como eu falei, de aprender a cada dia aí em relação a Reúbe, né? Nós aqui participamos daquele evento aqui em Juiz de Fora, né, no qual vocês aí, o Instituto Reúbe, foram os patrocinadores. Deixo aqui meus agradecimentos, a nossa parceria aí continua cada vez mais forte, né? E lá no evento a gente falou muito sobre isso, sobre essas questões das particularidades da Reúbe e também falamos aí sobre essas questões dos núcleos, né? Das oportunidades que têm surgido para os advogados e para os empreendedores. Eu me arrisco a dizer aqui, eu conversei isso ontem com uma colega de São Paulo, que entrou em contato comigo para fazer uma Reúbe numa situação que tinha um processo judicial, uma reintegração de posse. E aí ela me perguntou, veio até aqui através do Instagram, né, e a gente conversou ontem por telefone, e daí eu já falo que existe sim a possibilidade, claro que a gente tem que fazer uma análise do caso específico, né? Como a gente fala no direito, tudo depende, né? Exato. Mas, em regra, existe a possibilidade. E daí a gente vê essa questão da parceria, de você, como que a gente, né, às vezes com uma live aqui, a gente faz um contato e abre, acaba clareando aí para as pessoas que querem atuar com Reúbe, né? E hoje eu sou, assim, me arrisco a dizer, porque eu falei com essa colega ontem lá de São Paulo, hoje nós já estamos numa escassez de profissionais em Reúbe. Eu digo profissional de qualidade. Eu já ia até falar sobre isso aqui um pouco mais na frente, mas já aproveitando para emendar. Você deve concordar comigo, Marcelo. O que está acontecendo? Eu entendo hoje, né? Muitas empresas aí, às vezes, muito grandes, né? Querem fazer números milagrosos e não entregam, né? Não entregam o serviço. Então, eu me arrisco a dizer aí que hoje realmente já está em falta de profissionais. Você concorda comigo, Marcelo? Ô, Fernando, eu vou começar falando um pouco sobre o seminário da Zona da Mata que você fez, que eu achei simplesmente espetacular. Eu vou aproveitar a oportunidade para te agradecer de novo, né? Porque, gente, quando a gente tem a oportunidade de ficar perto e ter um aprendizado vindo do Sakai, do Luciano Chagas, o meu sócio que estava lá, o Rafael, nós falamos sobre o Instituto, não podia deixar de falar dele, é meu parceiro, meu camarada, meu guerreiro, como casou uma parceria tão boa, igual eu e o Rafael. O Fabrício, que é espetacular, aquele Daniel lá de Búzios. O Túlio. O Túlio, que é o presidente da Comissão de Direito Urbanístico aqui de Minas, da Copa. Ele está vindo hoje aqui me ajudar num treinamento que nós vamos dar aqui para a equipe de vendas, eu quero falar sobre isso daqui a pouco.
Vamos falar. Então, assim, quando a gente tiver a oportunidade de estar perto desses caras, poder fazer questionamentos, escutar uma palestra do Luciano. Luciano, se deixar, ele fala 16 horas sem beber água. Nunca vi nada. E E tudo isso, cada palavra dele é um e ensinamento, né? a humildade daquele cara, eu acho o Luciano acima da média. O próprio doutor Adriano Stanley, que estava lá, que é um pós-doutorado, mestre, Da PUC, né? coordenador da PUC, aqui de cursos de direito aqui da PUC, eu sou fã dele também. Então, quando tem, eu acredito, essa oportunidade foi dada pelo seu... Quem? O Sakai, eu falei do Sakai. Minha esposa está aqui, eu lembro de lembrar do Sakai. Então, quando a gente tem essa oportunidade, isso foi proporcionado pelo seminário que você fez, de estar perto desses caras e absorver um pouco do conhecimento, porque aqueles caras, eles respiram REUB. O cara acorda de manhã e pensa no que ele vai fazer, qual a solução para aquele novo problema. E a REUB, quando a gente está perto desse monte de gente que está relacionado com o REUB, vem às vezes eu outro dia falando comigo, não, Marcelo, teve um loteamento aqui que o pessoal não tinha terminado de pagar o loteador. Nós conseguimos, junto ao cartório, colocar um gravame, já entregamos o registro em nome do comprador e colocamos um gravame. Aí eu conversando com outro de Tocantins, falou, não, eu não coloquei nem gravame, não, consegui fazer uma alienação fiduciária. Manteve-se em nome do loteador, para toda a garantia que ele tinha. E são essas soluções que você vê a cada dia, que são dos guerreiros precursores que saíram Só quem está na prática mesmo para saber isso, né? Exatamente. Tem uma senhorinha que aparece do nada e fala, não, eu sou abandonado pelo marido, mas eu não consegui separar, meu nome está em meu nome ainda está como casada, mas se eu colocar como casada, o moço pode aparecer a qualquer momento e tomar minha cara. Então, todo dia tem uma novidade que a gente tem que lidar com a REUB por ser uma lei nova, uma lei bebê. Né? E concluindo sobre o profissional de REUB, gente, está precisando de empreendedor, está precisando de gente que saiba empreender. Hoje nós estamos aqui hoje, eu vou realmente é um gargalo do pessoal que faz REUB e trata direto com o munícipe. Eu faço, acho que você faz também, tudo mais. A gente faz o trabalho e vende individualmente para o munícipe. A gente não usa nem o termo vendedor, não são agentes da REUB que estão na rua e tudo mais. Um gargalo de todo mundo é achar esse corpo de vendas, essa equipe de vendas e manter essa equipe com conhecimento pleno de REUB, podendo estar vendendo o trabalho nosso, a nossa prestação de serviço, para que se entregue o registro de escritura, a matrícula do imóvel. Então, hoje eu peguei uma equipe de vendas, uma empresa de vendas de loteamento, conversei com o dono da empresa, o mercado está desaquecido, ele não tem tido bons resultados em vendas, e conversei com o Gladstone, eu falei, Gladstone, sua equipe de vendas seria capaz de vender isso? Mostrei para ele superficialmente o que é REUB, ele falou, rapaz, isso aqui é o achado, isso aqui é sensacional. É fácil de vender e tudo mais. A minha é muito junto, né? Ele é um profissional que a gente tem que estar perto, é o corretor de imóveis, né? Exatamente. Ele vai ter uma informação privilegiada, ele vai saber de um lugar que não era regular e que agora que vai ser regular, que ele já pode vender para o parceiro dele, que busca investimento sempre. Então, exatamente. Não, eu tenho equipe lá, Marcelo. Vou levar 10 pessoas. Aí hoje à tarde eu vou contar para enriquecer esse treinamento meu, a presença do Túlio. O Túlio vem aqui hoje à tarde e amanhã também. Pra gente eu vou dar um treinamento sobre REUB de 13 às 19 horas, o que é REUB, aquela parte mais interessante para o munícipe e para o vendedor, que é lógico que tem parte jurídica que ele não vai fazer muita questão para eles. A gente vai dar esse treinamento e amanhã, no mesmo horário, nós vamos estar dando um treinamento dessa venda. De como que a pessoa vai chegar até a pessoa, o munícipe, explicar para ele as vantagens de ter a REUB e tudo mais. O pessoal hoje fala as vantagens e as desvantagens. Não tem desvantagem nenhuma. Só tem vantagem. É uma das poucas coisas que só tem vantagem. Aí vai explicar para o munícipe e tudo mais, já vai pegar o contrato e isso a gente vai tentar fazer com a melhor logística possível para que as coisas sejam dinâmicas e andem.
né? Aham. Então amanhã a gente faz o trabalho de venda. E a gente está querendo ter essa equipe. Aí, Fernando, se a gente tem essa equipe, quer você como parceiro, Fernando, tá precisando da equipe aí, faz um teste aí uns 2 meses aí, tudo mais, Exatamente. dá um treinamento. E assim a gente vai como parceiro, entendeu? Eu acho que realmente pode ter um bom resultado isso, tá? Por isso que eu tô falando, o profissional de reúbe, ele precisa ser gestor de um empreendimento. Entender e gerir aquilo. Ser um empreendedor mesmo, né? Eu vou tentando, vou tentando. Ser um É, empreendedor. eu desde 13 anos que eu comprei molde de sapato e tinha uma fábrica de sapato em casa com 13 anos. Então, eu sempre fiz alguma coisa, tentando empreender alguma coisa. Lógico, tem os percalços da vida. E se somar, a gente erra mais do que acerta, mas hoje o saldo é muito positivo, graças a Deus. Eu vou voltar aqui um pouquinho falando sobre a questão do evento. Eu, na verdade, depois que eu comecei a atuar com o Reurb, né, uma coisa que eu fiz, que eu percebi, e eu reforço aqui, você também vai concordar comigo, nós já falamos, Reurb só se aprende fazendo. Assim como dirigir, você pode ler livro, você pode ver vídeo no YouTube, mas não tem jeito, você só aprende fazendo. Aqui em casa, eu sou casado, né? Minha esposa, meus 2 filhos, eu tenho um casal de filhos. Todo mundo sabe o que é Reouve e todo mundo estuda Reouve, né? Porque vira e mexe, eu estou dentro do carro escutando um podcast, eu estou assistindo um vídeo. Tem hora que até a gente tem que se corrigir aqui, porque a gente fica realmente. Isso envolve muita gente, né? A gente, como você falou aí, respira Reouve o tempo todo. Hoje de manhã já acordei, já ouvi uma live aqui sobre um outro colega também sobre Reouve, então, enfim. E isso tudo é porque a gente não consegue fazer reúbe se não entender na prática o que, que é. E principalmente por essa questão de cada reúbe é um reúbe diferente. E aí, né, na época eu tive a ideia de fazer, de organizar esse evento, esse bando de loucos aí, porque quem mexe com reúbe não pode ser muito normal, né? Brincadeiras à parte, eu digo por causa das questões práticas, mas enfim, aceitaram aí meu convite e a gente organizou esse evento, né? Diretamente é o segundo evento que eu organizo, né, o terceiro de forma indireta. E aí, com isso, a gente teve até uma ideia bacana, né, de também fazer isso de forma pontual em outras cidades, né? Deixo até aqui aberto aí, se você acha aí que vale a pena ter um evento como esse aí que nós fizemos aqui em Juiz de Fora, em outras cidades, deixa aqui sua sugestão e entre em contato comigo aí que a gente consegue organizar. Mas a questão toda é o seguinte, qual que é o importante, né? Eu tenho uma foto aqui no meu Instagram que eu falo, né? Leão anda com leão, né? E eu realmente não tenho dúvida que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Quando eu me vejo lá, eu falei isso na palestra, né? Em volta de pessoas tão competentes aí, você e os outros colegas aí também, que estiveram aqui no evento, eu realmente reconheço que a gente tem que estar ao lado de pessoas que entendem, principalmente você estar disposto, né? Porque network é isso, né? Você se dá também para você receber. E aí a gente vai trocando dúvidas, né? Conversando sobre isso e aí aprendendo cada dia mais, né? Então, realmente, você estando aí ao lado de pessoas que realmente são capazes, com certeza você vai subir de nível. Em nosso caso, nós estamos falando de reúbe, né? E aí, uma outra coisa também que é interessante, eu realmente, quando eu comecei a atuar com o reúbe, eu me desfiz de qualquer tipo de orgulho, de qualquer sentimento aí de poder, sabe? De achar, né, que sou melhor do que os outros. Ah, não, sou advogado, isso aqui eu não vou fazer. Eu coloquei o pé no barro, sabe, Marcelo? Então, outro dia até eu mandei uma foto aqui para o Sakai, sábado passado agora, estava fazendo selagem, né? Então eu fui lá, sujei o sapato mesmo, fui de casa em casa, até porque eu defendo aqui que lá no cadastro, né, já é importante a participação do advogado, não desmerecendo os assistentes sociais, muito pelo contrário, são profissionais que se complementam. Logo, logo a gente vai ter uma live aqui com uma assistente social. Aliás, talvez mais de uma. O Túlio também está na fila, viu? Pode falar com ele aí que talvez ele seja o próximo. Mas, enfim. Então, eu realmente fiz questão disso, de colocar o pé no barro mesmo, de chegar ali, entender, participar do cadastro social, participar da selagem, ir conversar com o cartório, com a prefeitura, porque é isso que vai fazer o advogado ali, o profissional, ficar melhor nisso aí. Bem dentro disso que você falou, em relação à questão das oportunidades, né, Marcelo? Agora, uma outra coisa aí, Marcelo, que eu queria falar é o seguinte, a gente falando aqui, como sempre, como nosso tema aqui é empreendedorismo, né, a questão de abrir, a gente como advogado, né, eu entendo que a gente pode prestar uma consultoria, né, e aí quando eu falo em consultoria, pode ser para outras empresas, né, para empresas, na verdade, que atuam com reúbe,
como é o meu caso, né? Eu tenho parceria aí com a Sagaz e outras empresas também. Nós, né, diretamente somos parceiros, enfim. E aí o que que acontece? Além disso, a pessoa também que não seja um advogado, um engenheiro, algum profissional que queira prestar uma consultoria, pode também abrir um CNPJ, né? E com isso, quando eu entendo aí o CNPJ, ele tem duas situações, seja de consultoria para prefeituras, enfim, e também participar de licitações. Então, com o CNPJ, ele te abre um leque um pouco maior. Quando eu digo CNPJ, não só um de advogado, né? Mas o de uma empresa mesmo que faz REURB, né? E aí essa outra oportunidade também que nós entendemos é de vender a REURB ao próprio munícipe, né? E ali quem tem, por exemplo, um condomínio irregular, quem tem um loteamento irregular, procurar aquela empresa e aí a empresa também oferecer o serviço e atuar nessa área. Então, me fala aí, Marcelo, o que você acha dessa minha ideia em relação à questão do CNPJ, das oportunidades tanto como advogado e como empreendedor? Eu entendo que nessa questão do CNPJ, né, a pessoa tem um leque um pouco maior, mas vai depender tudo do foco qual que é da pessoa trabalhar, né, do profissional, no nosso caso, o advogado. Não que um vá desmerecer o outro, mas vai ser mesmo uma questão de nicho aí para a pessoa atuar, né? Fala um pouquinho, por favor, sobre isso aí, Marcelo. Primeiro, Fernando, o que eu percebo é o seguinte: como a REURB conseguiu levantar profissionais e colocá-los como imprescindíveis no negócio. Impressionante isso, porque, por exemplo, eu vejo que vai ter uma elevação da média de salarial do assistente social, por exemplo, a partir de agora. Porque eu não consigo visualizar uma licitação de REURB sem a presença de um assistente social, imprescindível. Não tem como acontecer. Aí vem o arquiteto, o que às vezes estava voltado para fazer casa, e agora descobriu que é um grande urbanista, né? Exatamente. Tem um engenheiro, tem vários profissionais que voltam. Tem licitação que pede um TI. Às vezes a gente fica até preocupado, por que esse cara está pedindo isso? Será que está direcionando isso para alguém? Então, pede um TI que já tenha feito REURB. Porque o cara vai fazer o sistema a integração entre o sistema da prefeitura com o munícipe e com a empresa. Tem licitação de geógrafo, tem licitação geólogo, tem licitação agrimensor, pede... Tem licitação que pede aquele Avante, né? Que é o equipamento, né? Não, é um credenciamento no Ministério da Defesa em Brasília. Ah, sim, tem, é verdade. É para quem voa com drone, né? Exato, mas eles têm que ter um credenciamento no Ministério da Defesa. E Ministério da Defesa. São poucos profissionais com isso aí, tá? Eu entendo que esse profissional aí de topografia, agrimensor, já está escasso e vai ficar cada vez mais. Esse, por exemplo, aí dessa capacitação lá no Ministério da Defesa também são poucos. Exatamente. E eles devem mexer nessa lei, devem regulamentar alguma coisa. Essa lei é de antes de existir o drone. E hoje o cara que opera o drone, ele tem que ter para poder participar de determinada licitação. Então está errado isso. Então algumas coisas que nós vamos acertando e a gente vai percebendo que a REURB veio para levantar esse pessoal. Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo. Me chamaram para uma consultoria numa cidade, existia 3 empresas de engenharia que estava fazendo a REURB da cidade. E ninguém conseguia entregar a REURB na prefeitura. Todo mundo começou a fazer REURB aleatoriamente, em qualquer residência, individualmente, sem se preocupar com um núcleo. A hermenêutica da lei, para saber trazer e definir núcleo e etc., faltava alguém que tivesse uma hermenêutica jurídica para fazer a interpretação daquela lei. Então, a gente percebe que estava faltando um advogado. Até que essa empresa me chamou e eu falei, não, velho, vocês estão fazendo errado. Nós vamos delimitar essa área aqui, vocês vão fazer só dentro dessa área. Eles tinham os profissionais adequados, eles vetorizaram toda aquela área e tudo mais. Eu fui lá na prefeitura e entreguei aqui, ó. É isso aqui que tem que ser. Isso aqui tem que ser feito dessa forma. E tem que ter um núcleo inteiro, você tem que vetorizar todo mundo e tem que regularizar todo mundo, tem que medir todo mundo. Aí a prefeitura falou, não, você vai ter de explicar isso para as demais empresas, que eles estão vendendo para todo lado aí. Se você não conseguir fazer isso para as outras empresas, você não consegue andar com a REURB no município e vai perder credibilidade. Aí
teoricamente, seriam concorrentes, mas não tinha por que não fazer. Concorrentes da pessoa que me pediu a consultoria. Tivemos de fazer uma reunião com todos os concorrentes que estavam atuando lá, que até então se consideravam concorrentes, não eram concorrentes, porque cada um poderia fazer o seu núcleo e ninguém poderia entrar no núcleo do outro, então deixava de ser concorrente. Teve de unir todo mundo para todo mundo saber como fazer. Uns entraram em desespero. Não, mas vai dar trabalho demais, tem que medir todas as casas e tal. Mas é assim, você vai aprender a fazer e tal. Mas realmente vai dar muito trabalho. Então, isso é a parte do advogado para atuar na registro. Agora, na regularização fundiária. Mas como CNPJ, gente, todo lugar que você olhar, nós estávamos falando de respirar REUB, a gente passa num bairro, você vê um passeio mais largo do que o outro, assim, um outro é mais estreito, do lado de cá é mais largo, uma rua, um poste meio que no meio da rua, você fala, eita, tá precisando fazer uma regularização fundiária aqui, isso aqui tem que regularizar. Isso aí dá um bug no cérebro de um monte, né? De advogado, de engenheiro, falou, como é que pode um negócio desse? Mas isso aí, quem tem um CNPJ, fala, mas esse bairro aqui, é lógico, você vai olhar logística, tá perto da sua casa, não tá, pessoal do seu país e tudo mais. Esse bairro aqui dá para fazer. O que você pode fazer? Procurar, tem uma associação de moradores. Nós trabalhamos, a gente faz todo o trabalho de ortofoto, vetorização, todas as casas vão estar medidas, todas elas já no sistema, para que a gente apresente isso para a associação e para os moradores. Aí chega lá e fala, escuta, não tem, porque o medo do morador é a gente ir lá, fazer um contrato, pegar dinheiro e ir embora. Infelizmente tem muito, né? O que eu acho que, te cortando aí, mas o mercado mesmo está selecionando esse tipo de profissional, entre aspas, né? Que de profissional não tem nada. Então isso aí, infelizmente, tem muito. E quando eu falo da REUB, desse tipo de pessoas, empresas que oferecem isso, a gente tem que ir em cima, porque isso prejudica não só a empresa, prejudica o nome da REUB em geral. Acredito que você vai concordar comigo. Exatamente, Fernando, eu falo. Então, quando a gente apresenta, a gente mostra que a Registra Brasil parcela em 30 vezes. Então, a CRF, ela vai sair, em média, para a gente aqui, em torno de 9 meses até um ano. Então, a gente entrega o registro, a gente fica com um passivo de mais 18 parcelas, mais 20 parcelas para receber depois de ter entregado a matrícula. Então, quem está realmente correndo algum risco de passivo de inadimplência, somos nós, e não eles, não o munícipe. E sem contar que na hora da Assembleia, na hora da audiência pública, a gente mostra o trabalho já pronto. Escuta, eu já fiz o trabalho, eu preciso só colocar você lá dentro da sua casa. A sua casa está aqui, eu já fiz o trabalho. Preciso colocar você aqui dentro, fazer um cadastro socioeconômico seu e puxar os dados com os demais projetos que a gente tem que fazer aqui e entregar para a prefeitura. Já está pronto, então não tem por que você não fazer. Isso aí gera credibilidade. Aconteceu, eu não estou citando o nome de cidade, nem de lugar nenhum, para evitar alguém... Então, assim, aconteceu com a gente aqui também, que foi uma empresa lá que fez, no núcleo que a gente estava trabalhando, já tinha feito 12 vendas e não fez nada no núcleo e foi embora. Até depois conheci a pessoa, eu sei que não foi de má fé, ela ia fazer o núcleo, não fez, e depois também não procurou o pessoal, não, vou fazer depois, tudo mais. Aí ele depois me procurou, Marcelo, eu fiz essas 12 pessoas aqui. Mas, independente disso, na Assembleia, eu já fiquei sabendo desse motivo, eu já puxei essas 12 pessoas e entreguei gratuitamente para essas pessoas que tinham feito com essa outra empresa que não entregou o serviço. Boa ideia para gerar credibilidade, né? Exatamente, para não gerar a falta de credibilidade na REUB, né? Para a REUB continuar forte dentro do município. Aí, pessoal, sacada de empreendedor, hein? Tá lá, uma dica vale ouro. Exato. Dependendo do tamanho do núcleo, essas 12 aí, né, não vai fazer diferença e vai crescer o nome da sua empresa. Exatamente. E as 12, na realidade, é o que eu estava falando, ela já está pronta. Eu preciso só colocar os dados do ocupante ali dentro da casa dele, ali na vetorização que a gente faz. Exatamente. Então, esse trabalho tem que ser feito e tem que estar voltado sempre para gerar credibilidade dentro do município. A regularização fundiária tem que estar sendo entendida todo o tempo que é uma coisa totalmente social.
o reflexo é uma monetização financeira para o empreendedor do ramo. Sim. Mas, então, eu gosto de falar que a gente se realiza de todas as formas na Reúbe. Que a gente se realiza profissionalmente, que hoje eu gosto de tratar esse assunto. Eu falo que eu sou especialista, longe de mim ainda ser um especialista em Reúbe, a gente está lutando e aprendendo a cada dia. Né? Exatamente. Profissionalmente, a gente vai se realizando. Socialmente, você vê que você está fazendo um bem. Gente, a hora que você termina de fazer um núcleo, você regularizou, você entregou, você passa lá daí 2, 3 meses, você vai ver uma casa ou outra pintada, uma que era de tijolo, está rebocada. O cara plantou um jardim na porta da casa, ele passou verniz. O cachorro dele, ele lavou. O cachorro nunca tinha sido lavado, ele vai lá dar um banho no cachorro. O cachorro fica bonitinho. Naquele tapa geral, né? A casa toda muda, né? Não, parece que até os meninos tomam banho. Então, assim, a coisa fica bem, sabe? Você eleva a autoestima do pessoal. Então, olha, essa parte aí, Marcelo, é muito interessante porque nós estamos atuando no núcleo, né? A empresa Sagaz pegou um edital, uma licitação, na verdade, enfim. E aí a gente está trabalhando no núcleo. E outra coisa, quando eu falo aqui que tem que tirar e colocar o pé no chão, realmente eu não estou falando de brincadeira, é para fazer mesmo. E aí agora, no final de semana desse aí para trás, eu junto com o meu colega de trabalho aqui, o Marcos, nós fomos num determinado núcleo e fizemos um bate-volta, né? Eu saí daqui 4 e pouca da manhã, cheguei no núcleo 8h30, e aí essas 4 horas de viagem não conta, né? Você tem que chegar lá 0 e vamos para cima. Cadastro social, selagem, tudo, vamos embora. E depois voltei para casa que tem as crianças aqui, mas enfim, nesse dia não teve necessidade de eu dormir lá. Mas voltando ao seguinte, quando foi mais ou menos umas 5h30 da tarde, umas 6 horas, eu estava com um senhor de 77 anos que trabalha numa lavoura de café. Até hoje, acorda 4h30 da manhã. Depois daquele dia eu fiquei envergonhado de acordar tarde. Eu já acordo normalmente 6 horas, mas agora eu vou ter que mudar meu relógio. 4h30 da manhã ele acorda, 6 horas ele já está na lavoura de café com 77 anos. E esse senhor estava com dinheirinho contado para fazer o procedimento para pagar. Na verdade, não foi uma licitação, desculpa, foi um credenciamento. Né? Então, é o munícipe quem vai pagar. Mas aí, voltando. E aí, nessa hora, eu falei, realmente, a gente aqui é um instrumento para servir mesmo ao próximo. Né? Não tenho dúvida que quem trabalha com Reúbe tem isso no coração, né? Que você sabe que você está prestando um serviço ali, está ajudando ao próximo, que a gente não está só atuando com o Reúbe por causa de dinheiro, porque depois você vê, eu saí de lá às 5h30, 6 horas da tarde, ainda viajei 4 horas para chegar em casa. Enfim, não é só por causa de dinheiro que a gente faz Reúbe. O dinheiro é importante? Claro, né? Tem um retorno financeiro. Mas aí vem dentro disso que você falou aí, e eu tenho certeza, esse vai ser um dos casos, né? Que a gente faz questão, que a gente vai fazer um evento lá na cidade, na hora da entrega das matrículas. Eu não tenho dúvida que é um momento aí emocionante, né? E é o que você falou, Reúbe, é o que eu sempre falo aqui, a minha frase, né? Reúbe transforma vidas, né? Inclusive a nossa, né, Marcelo? Exatamente. Aí você resolve, você se realiza profissionalmente, se realiza socialmente, se realiza financeiramente. Hoje, meu preço normal aqui, gente, para se fazer uma regularização fundiária, sem meu pé me dói, como diz o outro, R$6.000. Eu faço 30 parcelas de R$200. Então, assim, não está na hora, eu falo isso para o profissional que está entrando, o profissional que já está, não está na hora de baixar o preço e desvalorizar a própria mão de obra. Está na hora de elevar o preço. Você tem que levar em conta, não é o que a pessoa está te pagando, não. Você tem que levar em conta o que ela está deixando de pagar. Essa pessoa, se for uma Reúbe específica, ela não vai pagar uma escritura e não vai pagar o ITBI e vai ter o documento do imóvel. Exatamente. Na escritura ITBI, por mais pobre que seja o bairro, e dependendo se for muito pobre, você realmente não pode cobrar os 6.000 que eu estou cobrando, não porque não vale, mas simplesmente porque você não vai achar adepto, o pessoal não vai ter condição de pagar, mas com certeza vai passar de 10, 12, 15 mil reais ITBI, escritura, e é à vista. Exatamente. A pessoa não tem como parcelar isso, não. Ela paga isso à vista. Então, lá no cartório, né, realmente... Então não pode, Fernando, não pode. O pessoal está chegando... Por que eu até estou me abdicando de participar de licitação?
porque licitação, se for abaixo de 800, tá enchendo de gente, tem gente arrematando por 300, 380, fala, não, filho, pode levar, eu não preciso disso aí, não. E o risco da prefeitura, às vezes, nem pagar. Vende uns R$300, com o risco da prefeitura não pagar, como é que pode um negócio desse? Então, realmente... uma outra... E o que é importante também é o seguinte, não só não pagar, né? Você tem seus custos aí com seus profissionais, e a prefeitura não é, não querendo desmerecer, a gente sabe, né, que todo órgão público não é como o particular, né? Então, se a prefeitura às vezes marca dia 10 pode não cair, o empreendedor está com essa batata quente aí de pagar os seus profissionais, né? Hoje Isso é aí, Regista Brasil. Desculpa. Hoje é Regista Brasil, nós temos aqui regime CLT de profissionais liberais. Nós temos regime CLT arquiteto, eu tenho 2 engenheiros, um é contrato e o outro é CLT, tem bacharel em Direito, tem advogado CLT trabalhando com a gente, tem também contrato, fora projetista, demais profissionais da área financeira e tudo mais, tem dois drones com RTK já acoplado, então, assim, é uma estrutura muito grande que não pode deixar de... Tem um custo, né? Assistente social, o Nordeste está me lembrando ali do assistente social e tal. Tudo isso está junto com a gente. Então, se não cai aquele dinheiro no dia 10, a empresa tem que ter estrutura para segurar isso aí. Então, hoje... Uma coisa aí, Marcelo, a gente estava conversando sobre isso, né, esses dias agora, se eu não me engano, eu estava falando com o Sakai, enfim, outro colega aí. Bem dentro disso que você falou, né? Como eu falei aqui que eu atuei, né? Estou em todas as áreas da REURB, eu já participei também de licitações. E teve muitas situações que eu vi que a gente simplesmente abandonou, levantava e ia embora. Eu cheguei a ver, por exemplo, licitações de pessoas que fecharam a valor de R$390, 2.000 unidades. E foi até engraçado, né? Esse senhor, no dia que ele chegou num determinado valor, a gente parou, já tinha combinado com a empresa, falou, olha, vamos até aqui. E aí eu parei, cruzei os braços e fiquei olhando, né? Aí tá, ali parece que ele empolgou, né? Porque era aquele leilão de menor preço, a licitação, né? E aquele leilão invertido, né? Quem dá menos, né? E o pessoal da prefeitura só olhando. Aí ficou 700, 600, 550 e tal. Quando chegou em 390, uma das profissionais que estava lá, os dois que estavam disputando, ela parou. Ela falou assim, não, quando chegou em 450, ele parou. E esse rapaz levantou a mão lá e fechou em 390. Quando ele acabou, que ele fechou lá, né, ok, bateu o martelo, eu peguei e brinquei com ele assim, falei, rapaz, você está animado em 2.000 unidades, mas naquela empolgação lá, eu acho que ele não percebeu o que ele estava fazendo, porque 2.000 unidades a gente sabe que não se regulariza nem uma semana, nem um mês, né? A estrutura que leva isso, e lá era começar do zero. A prefeitura, eu lembro que eu conversei lá, a situação antes, né, no edital, a gente vendo, era um serviço muito complexo. E aí, quando fechou, ele falou assim comigo, você acha que foi pouco? Eu falei assim, não, eu tenho certeza que foi pouco, mas boa sorte para você. Aí ele ficou preocupado, falou, poxa, vou ligar lá para a empresa, será que eu arriei demais e tal? Mas enfim. E aí depois, né, eu nem sei, depois eu vou até procurar saber de curiosidade, mas sei de outros locais que eu também participei, e empresas até que ganharam a licitação, não estão entregando por causa de valores irrisórios, né? 400, 500 reais. E aí, olha o tamanho do problema que a empresa vai arrumar também, né? Além de ficar aí de forma negativa no mercado, a sua imagem, né? Mas também as questões jurídicas, né? De você assumir aí, ganhar uma licitação e não entregar. Então, eu tenho certeza que o empreendedor tem que ter noção disso. Não é hora agora de fazer milagre com o REURB, de querer fazer para agradar o outro ou para pegar serviço, porque serviço tem, o próprio mercado vai peneirar esses profissionais, né? E aí chega a proposta para a gente. Semana passada mesmo, conversamos com um colega que estava na nossa situação, até do loteamento, né? Nós temos um escritório, Barbosa e Guedes Advogados. Só por causa que uma participante aí, a Alba está falando, depois ele pedir reequilíbrio contratual. Exatamente. Aí depois não adianta chorar, né? Mas nós temos um escritório, ainda não segui a gente aí que segue aqui, é Barbosa e Guedes Advogados, e lá a gente atua com a questão de aprovação de loteamentos, né? E aí surgiu uma situação de um loteamento que estava irregular, e a pessoa viu a possibilidade de REURB e nos pediu uma proposta. E aí, quando no dia a coisa foi se desenrolando, resumindo, a pessoa fechou lá
o serviço por R$ 780, um núcleo com aproximadamente 120 unidades. A questão toda é o seguinte, eu falei, olha, eu não estou querendo dizer e desejar mal, mas eu tenho certeza que a pessoa não vai entregar. Primeiro, era uma empresa que não tinha nenhuma experiência em reúbe, né? Então, quando você pega aí o primeiro núcleo para você regularizar, e como eu te falei aqui, né, a gente já comentou, cada núcleo tem uma situação específica e algumas têm uma surpresinha, né? Sempre no meio do negócio, né? Então, eu tenho certeza que, voltando aí, não é a hora de baixar preço. Eu acho que realmente o mercado hoje está fazendo um movimento contrário, né? Porque os maus profissionais não estão entregando, as empresas que pegaram muito serviço não estão entregando. Então é hora sim do profissional se valorizar, porque como bem a gente falou aqui, são poucos hoje de profissionais no mercado. Então é a hora de fazer o caminho inverso, se valorizar como profissional, né, Marcelo? E aí a gente fala dessa questão aqui que eu tinha colocado, essa questão da credibilidade da empresa, para você entrar um pouquinho nisso aí também, e porque como demora, né, para a pessoa criar uma marca. Hoje você falou aí da sua empresa, a Registra Brasil, né, são quantos anos de experiência aí? E você aprendendo a cada dia, principalmente essa questão de não querer fazer nenhuma coisa no valor irrisório, né, porque você tem o seu nome também a zelar. Exato. Então a gente sabe como é difícil aí honrar os compromissos, manter o nome de uma empresa, né, e principalmente no nosso país. Então tudo isso é importante também. O Daniel aí falando que tem empresa aí que promete reúbe até na lua, né? Eu achei muito engraçado aí com o Daniel. Mas é isso aí, né, Marcelo? Fala um pouquinho dessa questão da credibilidade aí e esse momento, como você falou e ressaltando disso, não é o momento de colocar preços irrisórios, né? Não é. Eu falo com vocês, a gente vende aqui a R$ 6.000, eu estou falando reúbe social, tá, gente? Se for condomínios aí, 7.500, são 30 de 250 e tudo mais, e é barato para o munícipe. R$ 250 por mês é muito barato. Você regularizar uma situação, qualquer loteador que chegar para ele, me dá 7.500 que eu vou te entregar. Todo mundo com matrícula no seu loteamento para você poder vender. O loteador ria até no canto. Meu custo hoje como loteador é muito maior do que isso, sabe? Então, realmente, não pode ir abaixando o preço dessa forma. Não está na hora, nós temos vários... Para você ter uma ideia, Fernando, hoje, se eu quiser pegar mais 10, 15 núcleos, eles estão disponíveis. Basta você saber como acessar esses núcleos. O artigo 14 da lei e o 7º do decreto, ele vem elencando ali as pessoas que são legitimadas para solicitar a regularização, para requerer a regularização fundiária. Já aconteceu de eu ver um núcleo irregular e procurar um morador para pedir em nome dele. Eu não preciso vou na prefeitura, vejo se o núcleo é todo irregular mesmo e procuro um morador. Escuta, eu vou te entregar de graça. Nós vamos requerer através do seu nome, explico para ele a situação e faço o requerimento daquela em nome daquele morador. Entendeu? Sim. Não pode, é lógico, a prefeitura tem que estar junto, a prefeitura tem que estar sabendo, o trâmite junto da prefeitura, esse sim é um trabalho peculiar do advogado, que tem que ter, às vezes, o vocabulário certo com a procuradora. É um achado quando você acha a procuradora e ela já entende de roubo, você não tem de explicar para ela fazer as caras, é mesmo. Então, quando você pega uma pessoa que já entende, é ótimo. Quando não entende, aí você vai ter que explicar e tudo mais. Quando não fica na defensiva, fica tudo mais fácil. Quando fica na defensiva, fica mais difícil você levar à frente a conversa e fazer a REUB funcionar e não deixar de cumprir com o seu papel, trabalhar junto à prefeitura para entregar dentro dos prazos previstos, para não perder a credibilidade. Porque tem 2 boom de venda. Você começa a vender, você começa a fazer um trabalho de publicidade. Eu até agora vou enaltecer o seu Instagram no final de semana, lá que você estava postando lá, você fazendo selagem na rua lá e tal, e realmente enfiando o pé no barro. Eu bati de palma lá para você lá no advogado raiz. Isso aí. Mas, gente, por mais que você às vezes não tenha necessidade, você tem um profissional para fazer, você tem que conhecer a REUB e ir a campo. Você tem que ir a campo, não estou falando sempre, não, mas você tem que estar lá, você tem que ver. É o que eu falei outro dia, até para você mandar, você tem que saber, né? Exato. Amanhã, na hora que você pega lá um assistente social, ou algum outro profissional que esteja trabalhando, você vai saber com ele direitinho, até para você criar uma dinâmica, tudo isso, né?
Exatamente. Você tem que saber a dificuldade que o profissional que está trabalhando com você vai ter lá. Então, vai ter que ter o dia que você vai sair, você vai bater campainha, pregar o selo, você vai aprender com o cara que trabalha para você, você vai ensinar também, que a vida é um Ubuntu, né? Não é um Isso aí. ensinando o outro e tudo mais, todo mundo aprendendo com todo mundo. Então, isso é imprescindível. Você está trabalhando e sentindo na pele o que é a REUB. Nós temos que trabalhar e valorizar a REUB e não é hora, volto a falar, hein, gente, não é hora de baixar preço, é hora de Não. elevar o preço, porque o pessoal está descobrindo as vantagens que é a regularização fundiária e os benefícios que a gente entrega vale muito mais do que se está cobrando. Aí o Daniel colocou aí a relação da prefeitura, né? Só para frisar aqui o seguinte, eu sempre brinco que o dono da bola e o dono do jogo é a prefeitura. Então não adianta querer bater de frente das partes da REUB lá, 5 delas é dentro da prefeitura. Então não adianta querer brigar, né? Claro que tem situações, né, que talvez vai ter que judicializar, enfim, mas em regra, Em vai lá na regra, prefeitura, não bate o faça papo. isso. Outro dia Não. falei isso em um outro grupo lá do pessoal da CRF e eu fui contestado de plano lá. Eu falei, gente, não briga. Aí um outro, não, Não, isso aí cabe o mandato de segurança, cabe a obrigação de fazer. Eu falei, beleza, faça isso e você vai fadar a sua REUB a demorar 5 anos dentro do município. Exatamente. vai sim, vai sim. Uma coisa que Judicialize, você poderia ser pode resolvida de uma ganhar. semana vai demorar um ano, Exatamente. Então, né? você tem que estar sempre tratando a prefeitura como lorde, como o senhor da REUB. Escuta, a gente pode Exatamente. dizer assim, ou dessa outra forma, a lei fala tanto, faz um embasamento, se a pessoa está com dificuldade de te entender na hora, faz um embasamento escrito, manda para lá para a prefeitura analisar, não pode deixar, não pode brigar com a prefeitura. O dia que você brigar com a Não. prefeitura, tudo seu vai travar. E eu até uso como exemplo, você lembra que eu te falei no início que eu tinha 2 prefeituras, né? Para eu protocolar um pedido de instauração. Numa delas eu fui aceito de plano, a coisa andou, nós entregamos o registro muito rápido. A outra, agora que vai ter instauração. Por quê? Porque quando eu fui, eu bati de frente com a procuradora. Você não está entendendo, você está na defensiva. Aí a vaidade do profissional do direito, que eu não sei por que existe assim com tanta clareza, a vaidade do pessoal do direito fez com que as pessoas não. Com que a REUB não andasse dentro do município. Isso aí eu falei aqui, né, Marcelo? Nós, advogados, temos que nos despir de qualquer tipo de orgulho, de vaidade, e pensar que a gente não está fazendo para nós, né? Às vezes uma palavra, uma frase lá que o advogado não vai usar de forma correta na prefeitura, ou enfim, com outro profissional, ele pode estar prejudicando a vida de milhares de pessoas aí. Então é hora de, como eu brinco, né, baixar a crista, ter humildade, vestir, calçar a sandália da humildade. Porque a REUB, ela anda como se fosse um tamborete com 4 pés. Ela precisa do munícipe, precisa da empresa que está fazendo, tem que ter dedicação plena à empresa, tem que estar mobilizando os moradores, os ocupantes do núcleo. A prefeitura tem que ter interesse em registrar e o cartório tem que estar concatenado com tudo isso, com também... Vamos falar do cartório aí também, né? A gente não falou, mas aí você até me lembrou que eu ia falar aqui agora também. A questão do cartório, né? Outra coisa importante é o profissional ir lá no cartório, entender aquela situação. Por exemplo, às vezes... A prefeitura tem que entender que as empresas são parceiras. Exatamente, a gente Isso. está levando bem para o município também. Um acesso político para o prefeito, violento, um acesso político para o prefeito. A gente sabe de deputado federal que era atual, que era prefeito. Prestígio político, né? E só teve... que se empenhou em registrar, conseguiu bons registros, um número realmente expressivo de registros, e conseguiu ser levado até a Câmara dos Vereadores como deputado federal, a Assembleia. Então, assim, você acha que minorou você ir lá para o campo e colocar o pé no barro, Fernando? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É ali que eu tô aprendendo mesmo, REUB de forma correta. E aí, ó, voltando, só finalizando aqui, frisando a questão dos cartórios, né? Tivemos uma situação numa prefeitura também, que o cartório pequeno, cidade pequena, e nesse caso foi um credenciamento, né? No qual a empresa lá participou e ganhou. E tinham 2 empresas. E o que acontece? Eu fui lá conversar com o cartório,
cartório pequeno, com poucos lá, enfim, acho que 5, 6, né, pessoas lá trabalhando, oficial e mais os servidores. O fato é que a outra empresa que foi credenciada pediu a matrícula de todos os núcleos de uma vez só. E aí o que aconteceu? Parou o cartório, né? O cartório realmente não tinha condição de fazer mais nada, e aí o oficial de cartório, com toda a razão, né, estava realmente ali ansiosa e preocupada por causa de prazo, enfim. E aí o que nós fizemos? Fomos lá, porque a gente também, a gente não ia conseguir entregar tudo ao mesmo tempo, né? A gente ia fazer por núcleos, pegamos um determinado bairro, determinado outra situação, então nós fomos lá, conversamos com o cartório o seguinte, falou, olha, resolve essa questão aí que você está atarefada, né, oficial, e aí a gente falou o seguinte, olha, primeiro nós vamos querer as matrículas daquele determinado núcleo, daquela determinada área. Quando a gente for partir para outra área, que é um município, foram 4 áreas que a empresa foi credenciada, a gente vai partindo para as outras, até porque, para não sufocar o cartório. Então tem que ir lá, tem que entender a realidade, porque às vezes é um cartório pequeno, vai travar tudo lá, então realmente é como eu sempre falo aqui, a política da boa vizinhança, como a gente falou, é importante em todos os momentos da REU, com todos os profissionais e principalmente prefeitura e cartório. Exatamente, Marcelo. Fernando. Só para concluir a questão, por isso que quando eu gosto de falar, que eu gosto muito de escutar as palestras do Luciano Chagas, que ele é um registrador e tudo mais, e a gente quando tem alguma dificuldade, eu não tive tantas não, tá? Com cartório não, mas existe cartórios que realmente bate o pé e que não vai registrar e etc, não vai aceitar, e normalmente se tiver que tirar alguma dúvida no judiciário, normalmente o cartório fica em desvantagem. Existe até situação do juiz mandar aplicar multa por descumprimento de lei federal a cartórios e tudo mais. Então, eu gosto de escutar o Luciano Chagas, que ele fala, Marcelo, quando você tiver um problema, gente, ele presta consultoria, meu amigo, ele presta consultoria. Então, pode chamá-lo, ele vai até o cartório, ele vai cobrar o preço de fazer isso e vai intermediar entre você e o cartório. Então, Esse ano, inclusive, é do CORE, né? Do Conselho de Registradores aqui de Minas, né? Principalmente se for em Minas. Eu não sei se tem gente de fora do estado escutando a gente, mas se for em Minas, o Luciano vai, ele é do CORE, ele vai ter a conversa com o vocabulário próprio dos cartórios e vai fazer a coisa andar lá dentro. É só uma sugestão aí. Um abraço pro meu amigo Luciano aí. É isso aí, um abraço aí. Ô Marcelo, olha só, eu acho que eu até, rapaz, agora que eu fui olhar a hora aqui, você vê como é que o bate-papo tá tão bom, que já tem mais de 1 hora já, sabe? Eu até achei que o Instagram ia cair aí, mas o Instagram também tá gostando da conversa, viu? Já deu 8h10, tal. A hora passa, vamos lá, eu tenho... E se deixar, vai, né, Fernando? Se deixar, vai. Eu tenho uma audiência agora daqui a pouco, uma coisa que devagar a gente vai partindo para outros campos, né? Mas vamos lá, a gente vai ter que finalizar. Marcelo, vamos falar um pouquinho aqui. Eu queria parabenizar aqui você e também o Rafael que está com a gente aí, a questão do Instituto REURB, né? Essa ideia genial aí que vocês tiveram. Na verdade, vocês tiveram essa sacada aí, né? Tanto na parte de empreendedor como você queria aqui deixar aqui agradecimento aqui no evento, né? Que você me deu o copo. Na verdade, eu perdi o que você me deu, porque meus filhos me pegaram, já tomaram ele, viu? É porque um está na aula aqui, ele deixou eu pegar o copo aqui. Mas, enfim. E tem gente aí que, se quiser, né? Quem estiver assistindo essa live, eu não sei se vai ser hoje até meia-noite, mas fala aí sobre a questão do Instituto agora e fala aí quem quiser ter um copo desse aí aqui do Instituto aí, como é que faz? Gente, o Instituto Nacional de REURB, agora eu agradeço o meu amigo Rafael, que é meu sócio, amigo. É uma coisa diferente de qualquer coisa que vocês já viram em relação à regularização fundiária. São aulas específicas de temas únicos e todos os temas vão ser abordados. São aulas com padrão de cinema, com áudio de cinema, com iluminação de cinema. É uma plataforma de curso virtual, de curso online, de curso de vídeo, aulas de vídeo, com os melhores profissionais do mercado. Pode aguardar os grandes profissionais aí, os grandes escritores de livros que estão aí no mercado. Pode aguardar que todos eles vão estar dentro da plataforma.
São pequenas aulas de 10 minutos, às vezes tem um determinado tema, vai ter lá 6 aulas de 10 minutos para você ter prazo de assistir, para não ficar uma coisa maçante, não ficar uma coisa que realmente incomoda. Vai ser abordado todos os temas, vai ter uma aula específica para TI, quais os programas que tem, que regulariza, que facilita a regularização fundiária, quais os sistemas que tem hoje para fazer isso. Vai ter uma aula específica de regularização fundiária em casa geminada. Então, tudo isso, tudo que você imaginar vai estar lá, e o que você não imaginar, você vai solicitar e nós vamos colocar. Então, vai ter um profissional realmente capaz de fazer isso, tá? E também vocês vão ver que lá também tem REUB de ponta a ponta. Nós vamos vou entregar um registro essa semana ou na outra, e vou pegar essa regularização fundiária e vou colocar ela da instauração ao registro. É o que eu falei agora doido quando eu comecei de ter um modelo desse para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, e não tive. Agora, quem começar com o negócio agora, quem começa com um negócio de regularização fundiária agora, vai ter um modelo a ser seguido. Tá? Então, também as peças práticas, todos os requerimentos, procurações, declaração de veracidade, todos aqueles documentos que às vezes nós tivemos de inventar na nossa época, quando nós começamos a mexer, nós tivemos de inventar que não tinha no mercado, hoje vai estar lá disponível no Instituto Nacional de Regularização Fundiária. E para o pessoal que está vendo a live aí, nós vamos fazer uma promoção lá, que são 12 parcelas de R$ 49,90, vamos dar um desconto de R$10, que no final vai dar 120, vai dar um desconto aí de 20% quase, né? E ainda vai ganhar um copo da REUB, da regularização fundiária. Copo Stanley personalizado, né? Copo Stanley personalizado, igual esse que o meu amigo Fernando Guedes está tomando água ali. Imagino que seja água, né? Esse horário, né? Não, essa hora parei. Então, isso aí. Vai ter um desconto. Quem quiser acessar agora a plataforma, vai ter um desconto. Pode acessar a plataforma e mandar no nosso particular aqui, que eu encaminho lá o link para fazer a adesão ao curso do Instituto Nacional de REUB, com 12 parcelas de R$ 39,90. É bem barato, tá? Você vai ter um negócio bem legal. Muito bom. Aqueles que ainda não me seguem aqui, comecem a me seguir. A gente está sempre trazendo algumas novidades aí, fazendo de tudo para servir aí, trazendo alguma coisa interessante na REUB. Na próxima semana a gente vai ter mais café com REUB aí, vou trazer outro profissional. Realmente, Marcelo, o negócio foi tão bacana aqui que o bate-papo fluiu, né? Tá parecendo que a gente está sentado aí conversando uma prosa, como a gente diz aqui na nossa terra, né? Vou deixar aqui também o meu Instagram lá do escritório, né? Barbosa e Guedes Advogados, quem quiser seguir. O seu aí, Marcelo Teixeira02, e do Instituto REUB, né, Marcelo? @instituto.reurb. Isso, @instituto.reurb. Entra lá que você vai gostar, tem muita coisa boa lá. Muito bom. Ontem eu estava assistindo algumas aulas lá de alguns colegas, né? Até me atrevi depois a gravar lá, como o Marcelo me convidou, vai ter alguma coisa lá que eu falo também. Mas, enfim, realmente a plataforma ficou sensacional. Marcelo, eu queria mais uma vez aqui te agradecer, tá? Não só pela parceria aí que a gente já tem, pela questão aí dos eventos, você sempre colaborando aí com a gente, pela questão também passar um pouquinho para a gente da sua experiência aí, né? Que você tem muito aí a colaborar com a REUB, pelo trabalho aí do Instituto REUB, enfim. Muito obrigado mesmo, eu tenho certeza que temos muito aí por fazer ainda, e a gente hoje colaborou um pouquinho com quem quer atuar com REUB, quem quer realmente começar a fazer REUB aí do jeito correto. Exatamente. Eu agradeço demais por ter sido convidado, Fernando. Foi até uma surpresa e tal, fico agradecido. Se eu pude contribuir com um pouco aí, eu também fico agradecido, e sempre aprendendo com você, meu amigo. Obrigado aí de coração. Vamos em frente. Como eu sempre digo, estamos só começando. Temos muito para fazer. Exatamente. Muito. Um Brasil inteiro para registrar. Essa frase aí é sua. Muito bacana. É verdade. Beleza, então, meu cara. A todos vocês aí que ficaram com a gente aqui, muito obrigado. Quem for acompanhar depois também. E estamos aí, como sempre, avante, né? Como eu sempre digo, a REUB precisa de nós. Vamos em frente. Pra cima, gente. Um abraço. Fica com Deus aí, tá? Um bom dia a todos aí. Marcelo, obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Com Deus aí. Tamo junto. Deus, um abraço.